Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast, o podcast Você Empreendedor, que precisa contratar gente qualificada para sua startup. Antes de a gente começar o episódio de hoje, eu queria dar um recado muito importante. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar o like, compartilhar. A gente também tem o canal no Spotify que está crescendo bastante. Não deixa de seguir e avaliar a gente com 5 estrelinhas, tá bom? Para a gente continuar fazendo conteúdo de alta qualidade para poder contribuir com o crescimento da sua startup. Mas vamos lá, quem está comigo hoje é a minha co-host. Olá, sejam bem-vindos, pessoal. É isso aí, e hoje a gente vai falar de como que funciona a indústria de Venture Capital, né? A gente é Venture Fellows, a gente é Venture People, e hoje a gente vai falar de Venture Capital. É isso aí, é importante, né, a gente explicar um pouco dessa indústria que acabou nos levando a escolher, né, esse nome, tanto para o podcast, tanto para a nossa empresa. Então, acho que vai ser legal dar um pouquinho de contexto. E quando a gente traz os nossos convidados, a gente acaba usando muitos termos da indústria também, que podem não ser conhecidos de todos, né? Então, acho que é muito importante a gente tomar esse tempinho aí para conseguir explicar um pouco melhor e todo mundo conseguir acompanhar. Exato, esse episódio é uma homenagem especial ao Francisco, que sempre pergunta pra mim o que é Venture Capital, então a gente vai trazer pro Francisco o que é o Venture Capital. Bom, por que os fundos de VC existem, Bia? Bom, Milton, é para atender uma necessidade, né, dos empreendedores. Então, as empresas, elas têm, principalmente as startups, elas têm uma necessidade de capital, principalmente uma ideia ali, quando ela está embrionária, ela não vai conseguir gerar recursos para conseguir implementar a atividade devidamente, depois crescer e tomar dinheiro no banco. Nós, principalmente no Brasil, né, acaba sendo um recurso muito caro. As empresas precisam buscar alternativas para ter recursos e conseguir financiar suas operações. Exatamente. Então essa dificuldade de captação de recursos com bancos, principalmente aqui no Brasil com altos juros, inviabiliza a gente pegar dinheiro emprestado para pôr no negócio, que o risco é muito grande e o banco nem vai saber o que ele pode ter de garantia, né? Você pode pegar o dinheiro e às vezes quebrar e o banco Exato, uma startup, principalmente se você for pensar num SaaS, por exemplo, numa empresa que vende software, que vende aplicativo. Ela não tem um ativo físico que o banco possa utilizar como garantia em um empréstimo tradicional, por exemplo. Então isso acaba encarecendo muito o custo desse dinheiro e os empreendedores acabam buscando outras alternativas. E é importante falar também que quando o empreendedor não consegue fazer essa captação com o banco, né, porque ele está começando um negócio, ele tem várias fontes de financiamento, né? Então a gente está falando do fundo de Venture Capital, mas ele poderia captar com anjo, poderia captar com fundo de fomento, tem N outras alternativas, mas hoje a gente vai falar especificamente dessa do fundo de Venture Capital. E aí um grande questionamento que a gente tem é por que o empreendedor vai escolher um fundo de Venture Capital, né? Qual é a vantagem, por que ele capta esse recurso com o fundo de Venture Capital? Geralmente o fundo de Venture Capital, ele tem muita experiência, né? É um time que já fez isso outras vezes, já auxiliou outras startups, às vezes na mesma indústria, e que vai poder colaborar ali com toda a sua experiência, com toda a sua influência no mercado, vai ajudar a empresa a fazer conexões e vai trazer esse expertise, né, para a empresa. Exatamente, o fundo ele tem essas competências históricas com os deals anteriores, então ele acaba ajudando os empreendedores nessa frente. Exato, e só também para deixar claro, acho importante falar que quando uma empresa está captando com um fundo de Venture Capital, ela nada mais está fazendo do que vender uma participação da empresa para aquele fundo. Então ele vai passar a ter aquele fundo como um sócio. Então, até a gente conversou um pouco sobre isso no episódio com o Marcelo, mas é aquele tal negócio, né? Você tá trazendo um sócio que vai te acompanhar no dia a dia e que vai te ajudar a tomar decisões estratégicas, colaborando com toda a sua experiência e com a sua rede de networking. Então, é importante mencionar também que existe essa diferença. Quando você está captando com um banco, pegando um empréstimo bancário tradicional, é uma dívida. Então, ali pensando ali num balanço patrimonial, você está colocando, né? Você está captando recursos de terceiros e isso vai estar dentro do seu passivo. E quando você está captando com um fundo de Venture Capital, ele vai passar a ser o sócio, vai passar a integrar o capital, o patrimônio líquido da empresa. E é legal a gente colocar também, a gente olhou o lado do empreendedor, né? Então, por que o fundo de VC existe? Para atender o empreendedor. Mas qual que é o interesse do fundo de VC? Quando a gente olha para esse aspecto,
O interesse do fundo de VC é trazer altos retornos financeiros, né? Ele é um investimento que a gente considera como alternativo no mercado, justamente porque ele tem um risco maior, mas a tendência é que esse fundo tenda a dar mais retorno do que um investimento comum, como uma renda fixa. São duas classes de ativos totalmente diferentes, né? Então o fundo de Venture Capital ele tem uma expectativa de dar um retorno maior. Quando a gente olha para a ótica da indústria, sempre que a gente fala com o fundo de Venture Capital, a gente pergunta Canary, Domo, Maya Capital, Kazek, todos esses fundos que vocês conhecem pelas notícias, quando eles vão vender o produto deles, eles vão falar, nosso track record é X% ao ano, né? Bom, e aí quando a gente fala dos retornos dos fundos de Venture Capital, existe um estudo de Cambridge Associates, lá da Inglaterra, não sei se é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, o pessoal me perdeu depois vocês pesquisem no Google, mas é de Cambridge Associates, que eles falam que o top quartil, ou seja, os 25% melhores fundos de VC, eles retornam de 17% a 25% ao ano, né? E na literatura, quando a gente estuda mais profundamente em livros e afins, a gente vê que a intenção é sempre que os fundos tenham um retorno de 25% a 35% ao ano num fundo de prazo de 10 anos. Quando a gente fala de 25% ao ano, a gente está falando de um retorno de 10 vezes em 10 anos, né? Então, basicamente, você tem que ter em mente quando você vai investir num fundo de Venture Capital, ou você empreendedor, quando vai receber aporte de um fundo, você tem que pensar, eu tenho que dar muito retorno para esse fundo, porque ele tem que dar 10 vezes de retorno. Só que esse fundo não vai estar investindo só em você, ele vai estar investindo em você e pelo menos mais umas 9 startups, são no mínimo 10 startups que cada fundo investe, para um fundo pequeno de 20 milhões de dólares. E aí dessas 10 startups, normalmente o que acontece é 2 startups acabam tendo um bom sucesso, retornando mais de 10 vezes, 50% retornam o capital que foi investido, então ela anda de lado, a gente chama de zumbi, e o restante aí, que daria uns 30%, acabam, infelizmente, falindo, né? Isso que a gente vê de métricas. E aí, trazendo um pouco para o ponto de para onde vai o dinheiro do fundo de Venture Capital, né? Então, os fundos, eles têm bastante recursos, eles investem nas startups. Onde é que esses fundos investem quando eles colocam dinheiro na startup? Para onde que vai esse dinheiro dos fundos, Bia? Os recursos geralmente são usados pela startup para crescimento, né? Então, para reorganizar ali o balanço ou para investir em crescimento, vendas, marketing, contratar pessoal, para que a empresa comece a se tornar cada vez mais profissionalizada, digamos assim, porque a ideia nasce geralmente muito embrionária, ali são 2 sócios que já estão fazendo diversas funções, então você precisa começar a separar mais essas caixinhas e trazer pessoas ali que possam assumir cada uma delas com independência, com autonomia para tomar decisões. E é aí que entra o nosso trabalho, né, Milton, de ajudar a construção desses times, né, a trazer as pessoas certas, e é um trabalho que inclusive é muito acompanhado pelos fundos. Parte do tempo alocado pelo fundo é em recrutamento e seleção dos profissionais, então participam às vezes de entrevistas ou tem ali bancos de dados de talentos para que eles possam contribuir nessa missão também. Se a gente fosse quebrar o tempo dos gestores de fundos de Venture Capital, como que eles gastam no dia a dia, o que a gente vê na literatura, segundo os estudos, é que cerca de 20% dos fundos de Venture Capital são gastos com recrutamento e seleção. Então é uma parcela relevante, é como se fosse 1/5 do dia deles conhecendo gente para também ajudar a contratar as melhores pessoas para as startups, principalmente aquelas que a gente contrata também, né, Bia? 40%, cerca de 60% do tempo dos fundos é dedicado a aconselhamento, consultoria e recrutamento e seleção. Então, se pegar 60% do tempo desses gestores é dedicado para trabalhar em cima dessas startups. E o que é interessante trazer também, que das 10 startups de um fundo que são investidos, o fundo ele vai dedicar mais tempo para aquelas que estão no meio termo, incrível que pareça. As startups que dão certo, eles acabam não dedicando tão tempo, porque a startup já está crescendo e já está voando. E a startup que quebrou, muitas vezes ela é negligenciada. Como ela já está indo para um processo de falência, o fundo fala, não adianta eu atuar mais fortemente. Então eles acabam gastando mais tempo naquele meio termo, naqueles 50% que eu falei para vocês, porque pode ser que eles conseguem reverter alguma situação para que essa startup gere mais valor pro negócio, né? Então acho que é legal colocar sobre esse aspecto. E tem um outro ponto também, que cerca de 20-25% do tempo do fundo é dedicado ao deal flow, que é basicamente selecionar as startups, entrevistar as startups, fazer todo o processo de topo de funil que a gente chama.
5% do tempo dele é dedicado ao exit, é como que ele se desfaz do investimento que ele fez, né? Não que isso seja ruim, é muito pelo contrário, quando o fundo se desfaz do investimento é porque provavelmente, em boa parte dos casos, né, a gente espera que o investimento seja bem sucedido. E os outros 10% aí, eu diria que é para relacionamento com parceiros externos, como fornecedores de serviços e coisas do tipo, né? Então, basicamente, o tempo do fundo é gasto dessa forma no dia a dia. Sim, a gente só não pode esquecer de falar também da parte de captação, né? O fundo também precisa captar recursos para que ele esteja capitalizado e possa fazer as alocações ali dentro das empresas do portfólio. Então, geralmente, os fundos captam com fundos de pensão, family offices, pessoas de segmento de alta renda e pessoas interessadas, né? Como o Milton disse, esse é um tipo de investimento alternativo. Então, é um investimento de alto risco, ele pode compor ali as pessoas que já têm um certo nível de patrimônio, podem fazer uma pequena alocação ali, sabendo que esse não é um dinheiro que, enfim, que vai fazer falta, né? Como se fosse ali uma diversificação mesmo para que você tenha uma carteira balanceada. Depois, lógico, de já ter composto reserva de emergência, reserva de aposentadoria, enfim, algo realmente a mais, né? E aí, essa grana, né, desses fundos, todos os entes que a Bia acabou de falar, a gente costuma chamar nos fundos dos limited partners, né, que são sócios limitados, se a gente for fazer a tradução literal. Normalmente são as pessoas que colocam dinheiro no fundo para que um general partner, daí seriam os sócios do fundo, as pessoas que operam o fundo, toquem a avaliação das startups, faça a parte de aconselhamento, de consultoria, que ajude a startup a crescer. Então, no fundo de Venture Capital, a gente tem os LPs, Limited Partners, e os GPs, que é o General Partner, que é a pessoa que toca a operação do dia a dia. Um ponto que é legal a gente trazer sobre os fundos, a gente trouxe um dos episódios anteriores, que vocês devem ter visto com o Marcelo da Domo, a gente perguntou para ele o que é o mais importante para ele quando vai investir numa startup. E parece que há um mito nesse segmento, né, Bia? O mito seria de que os fundos investem em ideias e em founders, né? O que não deixa de ser verdade, mas não é só isso, né? A gente tem que considerar também o efeito da indústria, porque os fundos, eles estão buscando negócios que possuem uma capacidade de escala exponencial. Então, se não é uma indústria jovem, com capacidade de crescimento, onde a empresa realmente possa prosperar, acaba não sendo um negócio tão interessante para eles. Exato. Quando eles olham para a indústria, eles vão olhar, vou investir numa indústria que já está saturada, que já é madura, por exemplo, a indústria do tabaco. Ela está decaindo, né? As pessoas estão deixando de fumar. E pega também a questão de crescimento. Então, por exemplo, se eu vou investir, eu não vou investir no tabaco, vou investir, por exemplo, hoje, o que está bombando? Energia renovável, é um nicho que está crescendo muito. Então, você pega e vai investir em bons founders que atuem em mercados que estão em crescimento, porque você aumenta a probabilidade do seu negócio dar certo, né? Visando o longo prazo. Exato. Boas ideias e bons founders, mas sempre olhando para uma indústria onde a empresa possa prosperar, né? E bom, voltando para aquele ponto que você trouxe, né, de que os fundos precisam investir ali em média em umas 10 empresas com a expectativa de que uma ou duas deem certo. Os fundos também fazem esse trabalho de minimização do risco, visando o máximo retorno. Então, como que isso é feito? O primeiro ponto a gente já falou, né? A diversificação do portfólio. Não coloquem todos os ovos em uma única cesta. Isso não funciona. Então, as empresas, elas possuem uma probabilidade calculada. Você lembra dos percentuais? Sim. Então, por exemplo, se você pegar uma startup, o fundo tomou a decisão, eu quero investir na startup X. Ele vai ter os critérios dele, normalmente são 8 critérios pelo menos, e para cada critério ele vai dar uma nota. Então, por exemplo, qualidade do time fundador, ele pode dar uma nota de 0% a 100%, vamos pôr 80%. Se a gente pegar 8 critérios e der uma nota de 0 a 100%, normalmente os fundos vão querer investir naquelas startups que tem uma nota 80% para mais. Se essa startup em específico, para esses critérios, atinge uma nota de 80%, em 8 critérios, a gente está falando aí de uma startup que provavelmente vai ter uma probabilidade de dar certo. Se a gente pegar 80% vezes 80%, né, 8 vezes, a gente vai chegar numa probabilidade de 17% dessa startup dar certo, dado todos os critérios e somando as probabilidades, né?
Então, a cada 10 investimentos, a gente diria que de 1 a 2 startups vão dar certo por conta mais ou menos desse racional, tá? Tô simplificando bastante, só para vocês entenderem um pouco como que é a dinâmica de diversificação de risco. Sim, e os fundos também utilizam algumas cláusulas nos seus contratos. Então, por exemplo, cláusula de antidiluição, que ela é utilizada, por exemplo, em caso da empresa fez uma captação com o fundo, depois de 2 ou 3 anos vai fazer uma nova captação. Se houver um aumento no valuation, o fundo tem a oportunidade de aportar mais dinheiro para que ele não seja diluído nessa nova captação. E no caso de haver um down round, ou seja, da empresa passar a valer menos, o fundo vai receber mais ações de modo que ele não perca participação nessa segunda rodada, certo, Milton? Exatamente. E além da cláusula de antidiluição, a gente também tem o liquidation preference, que é a preferência de liquidação, Essa cláusula, mais ou menos, o que ela faz? Vamos supor que eu fui investir numa startup 3 milhões de reais, né? E ela vale 10 milhões de reais. Passou um tempo, essa startup não deu certo e ela está avaliada em 5 milhões de reais e vai ser vendida a 5 milhões de reais. Em teoria, esse fundo, se não tivesse a cláusula de liquidation preference, ele deveria ter a participação dele diluída e ele receberia menos do que ele investiu. Como tem a cláusula de liquidation preference, o que normalmente essa cláusula diz? Tem várias formas de você colocar essa cláusula, mas no caso mais clássico, quer dizer o seguinte: se essa startup for vendida por 5 milhões, foi um valuation menor do que aquele que eu investi, a primeiro ente que vai receber o recurso de volta vai ser o fundo de Venture Capital no valor que ele investiu inicialmente, que foi os 3 milhões. Então, apesar da startup ter sido vendida a 5 milhões, ele vai ter aqueles 3 milhões que ele investiu, né? Às vezes o fundo coloca alguma correção monetária, coisa do tipo, o valor pode até ser maior. E aí os 2 milhões restantes vão ser distribuídos para os outros sócios, né? Então, às vezes, se essa startup valesse 3 milhões de reais, no caso, o fundo receberia os 3 milhões e os fundadores e os outros investidores não receberiam nada. Exato. Né? Por isso que é importante, né, a parte de assessoria jurídica. Acho que dá para fazer um outro episódio só para discutir todas essas cláusulas. Mas é importante a assessoria de um time jurídico que possa orientar aí, principalmente os founders de primeira viagem. E aí a gente recomenda aí o Diego Navarro, que já esteve aqui nos episódios passados, dê uma olhada, que ele fala muito sobre stock options também, é bem bacana. E já fica o convite para ele voltar também, Já fica o convite para ele voltar também. E aí, só para complementar a questão de redução de risco, tem a questão do co-investimento, né, Bia? Sim, os fundos, eles raramente fazem um investimento sozinhos, né? Então, é muito comum a gente ver nas notícias que 2 ou às vezes 3 fundos estão investindo conjuntamente, e isso também é uma forma de mitigar risco, porque você vai ter mais gente olhando aquela negociação, você vai ter mais gente olhando para aquela empresa, então acaba sendo ali mais colaborativo, e também, eventualmente, aquela startup crescendo, dando certo, que é o que todo mundo quer, vai ter mais opções de suporte ali para a empresa, né, para auxiliar os empreendedores no que for necessário, tanto com experiência quanto com a rede de network. Então, isso acaba sendo multiplicado, né, vezes 3. A experiência e também a rede de networking. Tá certo que o mercado não é tão grande, mas ainda assim pode ajudar. Então, basicamente, só para enxugar isso aí, é muito mais a questão de eles poderem aumentar o poder de bala de investir mais negócios, né? Quando você tem co-investimento, você não precisa investir tudo em uma startup só, que é o lance da diversificação que a gente falou. A gente tem a questão de dividir o trabalho de análise, como você bem colocou. O ponto de adicionar credibilidade. Então, por exemplo, se tem mais de um fundo investindo, significa que mais de 3 fundos, com muita gente qualificada, estão investindo naquele negócio, acredita que aquele negócio vai dar certo. Isso aumenta a credibilidade da empresa. Isso ajuda até a empresa na hora de vender seus produtos para alguns clientes, falar, olha, fui investido por determinado fundo que é reconhecido, né? Isso ajuda bastante em termos de credibilidade. E existe até uma curiosidade nesse segmento de follower, que existem alguns estudos que falam que os fundos de venture capital, que não são aqueles que são os líderes da rodada, né, que tomam a decisão de investir, mas que seguem os top fundos, são os que têm as melhores performances. Então fica uma curiosidade para vocês estudarem um pouco também sobre os fundos de venture capital, que às vezes ser follower é bom. Isso vale até como dica para o investidor anjo, né? Então, aliás, falando de investidor anjo, se você tiver interesse em se tornar investidor anjo, fica a recomendação de conhecer o trabalho do FEA Angels lá, que é uma rede que eu ajudei a fundar de ex-alunos da FEA USP.
Muito bom. E, bom, os fundos, eles investem, né, como você disse, com um horizonte ali de 10 anos, mas eles precisam se manter enquanto isso, né? Então, como que funciona ali essa parte de receita dos fundos, Milton? Legal. Como que o fundo ganha dinheiro? O fundo ele ganha dinheiro de duas formas. Primeiro, que é o management fee, que a gente chama, que seria a taxa de administração, que nem tem no fundo DI, no fundo de ações que você investe na bolsa, você também tem a taxa de administração dos fundos de Venture Capital. Normalmente, a indústria cobra de 2% a 3% ao ano do patrimônio todo que tem investido nele. Então, se, por exemplo, você tem 100 milhões investidos num fundo, esse fundo vai cobrar de você 2 a 3 milhões de reais por ano. E aí você já sabe que, de administração, o fundo vai ter esse recurso, esses 2, 3 milhões, para investir em pessoas e, enfim, escritório, toda a infraestrutura para fazer o fundo rodar. E aí tem o outro, que é o grande pulo do gato, que é a taxa de performance, que normalmente ele é de 20% a 30% do retorno do fundo. Então, se o fundo rendeu, sei lá, 200%, desses 200%, 20% a 30% desse retorno vai ser direcionado para os sócios do fundo, né? E é assim que eles ganham dinheiro. Acho que é legal a gente colocar alguns números, né? Tem um estudo de Harvard bem legal que fala quanto tempo cada fundo dedica para cada startup ao longo do ano. Como são 10 startups, normalmente os fundos são enxutos, tem de 3 a 4 sócios, estima-se que o fundo dedica 2.000 horas do ano para avaliar as startups, para fazer a gestão dessas startups. Se você tem 3 ou 4 sócios, se você vai quebrando isso por hora útil, você vai ter mais ou menos aí umas 2 horas úteis por semana para cada sócio dedicar para uma startup, né? Então isso mostra como é um desafio muito grande para esses gestores de fundos de Venture Capital ajudarem as startups, e também é um alerta para as startups quando elas forem captar recursos, né? Sempre saber quantas investidas tem naquele fundo e até o quanto de tempo aquele fundo vai poder ter para te dedicar e ajudar você a crescer o seu negócio, né? Exato. Só puxando o ponto de performance, né? A gente, trabalhando com recrutamento e seleção para startups, a gente vê que às vezes a remuneração dos profissionais dos fundos estão atrelados a essa taxa de performance dos fundos. Então, quem tem a ambição aí de trabalhar nessa indústria, for participar de processos seletivos, também vale a pena fazer essa pergunta, né? Às vezes a remuneração variável dos profissionais pode estar atrelada à taxa de performance. Então, fica a dica aí. E realmente, em relação à alocação de tempo, é muito precioso, né? O que você falou, o profissional que tá, um empreendedor, né, que tá buscando investimento, ele tem que fazer esse tipo de pergunta difícil pro fundo, né? Então, quanto tempo vai estar alocado, como que é a composição da carteira, quem que vai lidar com a empresa no dia a dia, são coisas que a gente recomenda que sejam perguntadas antes de efetivamente fechar um negócio. E aí, só para fechar, última recomendação para o empreendedor, Bia: as perguntas mais importantes que ele precisa fazer para um fundo de Venture Capital antes de fazer sua captação. Então, a primeira pergunta: quem vai ser o representante do fundo no investimento da minha startup? Então, o fundo normalmente sempre escolhe uma pessoa para ser board ou advisor da sua startup. Então, pergunte isso para saber se essa pessoa vai ter o tempo disponível para te atender da maneira que você gostaria de ter. Então, quando você pergunta isso para o fundo, você fala para eles assim: qual que é o representante e quantas startups ele está dando advisory ou ele está dando aconselhamento. Isso é importante para você ter um pouco de cheiro de quanto tempo essa pessoa vai dedicar para você. Uma outra pergunta que é legal é: qual a experiência do fundo no meu segmento? Então, se você tem uma HR Tech, você vai perguntar para o fundo, falar: qual a experiência de vocês investindo no segmento de HR Tech? Ou qual a experiência desse Board Advisor no segmento de HR Tech? Então, esse é um outro ponto importante. E por fim, esse é o que o pessoal menos faz e tem muito valor, que é entrevistar founders de startups investidas pelo fundo que você está conversando, que não deram certo, para ver como que o fundo desenvolveu a sua relação com esse founder. Isso é muito importante para você também ao longo dessa jornada. Exato. Os fundos, eles trabalham muito com confiança, né? Confiança e com reputação. Então, é muito bom, né, fazer essa diligência aí com outros players do mercado, né? Fazer o networking devido para, realmente, como eu disse no início, né? Você tá trazendo um sócio para dentro da sua empresa. Então, é importante você ter fazer uma escolha bem segura. E você falando de tudo isso, eu lembro muito do Silicon Valley, né? Acho que já foi até recomendação aqui do Diego, nosso convidado.
quando a gente falou sobre stock options, e tem uma figura, né, no seriado, que é a Mônica, que ela faz esse papel do VC junto com a startup, né, que o CEO é o Richard. Então, em vários momentos a gente vê, né, ela aconselhando a empresa, ela participando de processos, ela entrando. Então, quem tiver um pouco de curiosidade de saber um pouco mais de perto, assim, como que funciona essa relação entre um VC e uma startup, é uma série muito legal, muito divertida, muito leve. Então, fica a recomendação. Você lembra de mais algum? Acho que é esse mesmo, Bia. Acho que no final a gente vai encerrando o episódio por aqui. Eu espero que, de coração, que vocês tenham entendido o que é um fundo de Venture Capital. Muita gente pergunta pra gente, a gente tentou destrinchar ao máximo. A gente vai deixar um referencial bibliográfico aqui na descrição do vídeo e também lá do nosso podcast no Spotify, para que vocês possam aprofundar, caso vocês tenham mais interesse em saber um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, quer saber como que é a carreira em fundos de Venture Capital, a gente pode até fazer um vídeo sobre como entrar num fundo de Venture Capital, como desenvolver essa carreira, porque é uma outra demanda que a gente recebe bastante aqui. Antes de terminar aqui, não esquece de colocar o sininho, se inscrever, dar like, compartilhar e também ranquear a gente lá no Spotify para a gente continuar fazendo esse conteúdo de alta qualidade para você. E se você está buscando construir time, precisa recrutar profissionais para sua startup, não deixe de entrar em contato com a Venture People. A gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês aí nessa construção de times. É isso aí. Obrigada, Milton. E se ficou ainda alguma dúvida sobre Venture Capital, podem mandar aqui nos comentários que a gente vai responder para todo mundo, tá bom? Obrigada pela companhia e até a próxima.